A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra em Mateus 22:39, onde Jesus diz: "E o segundo semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo." Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos deveres uns para com os outros. A igreja é uma comunidade formada por pessoas com deveres um para os outros. Hoje em dia, muita gente diz: eu posso ser crente em casa, ler a Bíblia em casa, orar em casa. Mas a grande verdade é que nós temos deveres éticos e cristãos um para com o outro. Isso só se realiza quando nós nos ajuntamos numa comunidade chamada igreja. A igreja é uma comunidade de amor. Não tem como um cristão ser isolado. Portanto, eu quero falar de 10 deveres do cristão um para com o outro, um para com o seu próximo. Nós temos deveres que o Novo Testamento claramente fala, e eu vou dar pelo menos 10 deveres que todo cristão tem um para com o seu próximo. Isso justifica o fato de nós vivermos em igreja, em comunidade. O primeiro é exatamente esse: amarás o teu próximo, amai-vos uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 22, Pedro diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. O primeiro dever é amar um ao outro. Tiago, na sua carta, no capítulo 5, verso 6, ele também diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, segundo dever, orar um pelo outro. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 13, nós encontramos mais 2 deveres. Paulo diz assim: suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Temos o dever de perdoar um ao outro. Numa comunidade, nós reconhecemos que de vez em quando vamos ofender um ao outro. Portanto, temos que confessar, pedir perdão e perdoar um ao outro. É o terceiro dever. E aqui também tem o quarto: suportar um ao outro. Nós temos que aprender a suportar o irmão em amor e perdoá-lo. Ainda em Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos. Então nós temos a obrigação de ensinar um ao outro. Não é? Eu gosto de passar verso para você, talvez trazer alguma coisa, lhe ensinar, mas também gosto de aprender com você, ensinando uns aos outros. E ainda em Colossenses 3,16 diz: admoestando uns aos outros. Amém? 1 Tessalonicenses 5,14, nós vamos encontrar ainda mais um dever: o dever de sustentar o fraco, ajudar o irmão fraco. Rogo-vos, irmãos, que admoesteis os desordeiros. 1 Tessalonicenses 5,14. Consolai-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejai pacientes com todos. Amém? Ser paciente, sustentar o irmão. Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, diz que nós também devemos levar a carga um dos outros. Gálatas 6:2 diz: levai a carga um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo significa levar a carga um do outro. Filipenses capítulo 2, verso 3, tem outra admoestação com relação ao próximo. Como é que nós podemos respeitar e amar o irmão um ao outro? Diz aqui Filipenses 2:3: nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros
superiores a si mesmo. O segredo é considerar o outro superior a si mesmo. E na sua carta, João nos diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros. E esse é o 10º ponto a mais, mas eu vou ficar apenas com 10, não é 10 deveres do cristão para com o seu próximo. Diz assim 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. 10 deveres do cristão com o seu próximo. Primeiro, amar um ao outro. Segundo, orar um pelo outro. Terceiro, perdoar um ao outro. Quarto, suportar um ao outro. Quinto, ensinar um ao outro. Sexto, admoestar um ao outro. Sétimo, levar a carga um do outro. Oitavo, sustentar um ao outro. Nono, considerar um ao outro. E 10º, ter comunhão um com o outro. 10 deveres: amar, orar, perdoar, suportar, ensinar, admoestar, sustentar, levar a carga um do outro, considerar um ao outro e ter comunhão um com o outro. Que Deus te abençoe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.